Fala aí, pessoal. Boa noite. Latos falando. Vamos lá, boa noite. Me dê um ok aí de som e imagem aí. Bora lá, pessoal. Clica na tela. Isso. Vamos ver se vocês estão me... Galera deve estar ansiosa aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Opa! Qual o meu Insta? @JeffersonLatos, Felipe. É? Fala aí, vamos lá, boa noite. Rola aí, Tony, quero ver se o pessoal tá me ouvindo lá. Já tá me vendo, me ouvindo. O que você fez aí? Ah, agora sim, cara. Tá ruim, hein? A maquininha. Ó, tem um cachorro andando ali. É? Tem um cachorro andando ali. Aonde? Tu não viu na tela? Não. Apareceu? Fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Bora CTX. Boa noite, Guilhermão. Boa noite, Rodrigo, José Igor, Timóteo, Guilhermão, Fagner, boa noite. Ai, hein, meu? É? É, você tá falando do Chrome, né, velho? É? Grande Latos, prazer estar aqui na sua aula. Fala, Wariston, boa noite. Boa noite. Vamos, dá boa noite aí pra mim, pessoal. Dá boa noite, porque a hora que eu começar eu não paro mais, hein? Então, dá boa noite aí. Maxwell, boa noite. JK, boa noite. Jorge, boa noite. Quem mais tá aí? Fernandão, boa noite. Breno, Maxwell, Andrezão, Ivanildo. Fala, Leandro, boa noite. Galera tá ansiosa, né? Fala, Matsumoto, boa noite. Abraço pra você, meu querido. Maxwell, boa noite. Michele, boa noite. Maristela, boa noite. Jucinei, boa noite. Danielzão, Akira, boa noite. Andrezão, Flávio, Ângelo Pascotto. Fala, Pascotto. Abraço, pessoal de Tietê. Bom te ver aqui, meu. Kleber, boa noite. Eliana, boa noite. Franciele, Tarciso, boa noite. Quem mais tá aí? Opa, Marcião, boa noite. Daniel Fernandes. Kami Ha! Será que gosta de desenho ou não? Eu tô tranquilo, aprendi a ser frio como você. Boa. MS, boa noite. Miqueia, boa noite. João, Jefão, Xará, boa noite. Lucas, Market Videomaker. O que ele escreveu ali? Volta ali. Meu único mentor não me decepciona. Jamais. Vamos com tudo. Hoje a gente tem uns alunos aqui, presencial aqui, né? Para encher o saco dele aí, Bruce. Pera aí, pessoal. Para com isso. Radu, o Fagner. Fala, Fagner, boa noite. Olha lá, olha quem tá aqui na sala com a gente aqui. Tá? Isso aí não vai aparecer depois, não. Tá? Ei, caramba. Quem mais tá aí? Fala, Abrão, boa noite. Deixa eu dar boa noite pra todo mundo aí antes da gente começar a aula. Vai dando boa noite aí. Tá tendo o jogo do nosso peixão. Tá uma barulheira danada. Ei, tomara que a gente ganhe, pelo menos, né, Santista Trader? William, boa noite. A dupla dinâmica tá aqui, o Joe e o Bruce. Né? Marco Antônio. Fala, Donizete, boa noite. Jorge, boa noite. Quem mais tá aí? Andrezão, Hassib, boa noite. Jennifer, boa noite. Quem mais? Edivaldo, boa noite. Alex, boa noite. Anderson, Colombardi. Eu tô dando boa noite aí pra todo mundo, porque depois que eu começar não dá mais pra dar boa noite, né? E é um prazer imenso ter vocês aqui, então... Se a produção aqui parar de me boicotar aqui, pessoal, eu já termino de dar o boa noite aí. O que tava bom? O que você... Deixa assim, pô. Fala, grande professor Manuel. Boa noite, meu querido. Aumenta aí, Clipe, por favor. Entendi, mas daí eu não enxergo tudo. Bom, tá bom. Pode deixar assim.
Mateusão, valeu, Natos, essa oportunidade, estou ansioso. E assim, pessoal, vamos lá. Excelente noite para vocês aí. Primeiramente, muito feliz de ter todos vocês aqui. A gente vai começar uma jornada longa aqui, onde essa jornada vai envolver aí muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. A gente vai viver aí pelas próximas 8 ou 10 semanas intensas aí, 2 aulas por semana, tá? Fora isso, o acompanhamento. Vale lembrar que esse acompanhamento matinal também acaba sendo uma mega aula, tá? Então, o processo é bem longo, bem interessante. Eu acho que vocês vão enxergar coisas que vocês nem imaginavam. Acho que isso é muito importante, tá? Então, se preparem aí que a jornada é longa, né? Mas extremamente prazerosa mesmo, e é uma felicidade muito grande para mim ter todos vocês aqui, tá? Então espero que para vocês também sejam muito isso, tá bom? Olha lá, boa noite pro Daniel Dantas, quem mais tá aí? Donizete, boa noite. Brisa e Luna, o nome dos cachorros. Das cachorrinhas novas são Brisa e Luna, né? As cachorrinhas novas. Os que estão aqui hoje é o Joey e o Biden, né? Pessoal, vamos lá. Deixa eu deixar meus canetões aqui, eu já pego eles, né? Mas vamos lá. Seguinte, pessoal, sejam bem-vindos aí à primeira aula aí do nosso CTX, tá? Hoje a gente vai falar sobre os conceitos que envolvem o contexto e a importância de cada conceito desse, o que tem dentro de cada conceito desse e quanto a gente vai ampliar as coisas que tem dentro desse contexto, tá? Então se preparem que é muito importante. Só para vocês terem a previsibilidade de como vai ser, 2 aulas semanais, tá? Então toda semana aí vocês têm 2 aulas comigo, fora as aulas quinzenais que são aulas de tirar dúvidas, onde vocês vão poder ao vivo interagir comigo e tirar todas as dúvidas, tá? E então tem uma sequência, pelo menos pelas próximas 10 semanas, o tempo de vocês me pertence e pode ter certeza que a gente vai usar esse tempo de uma forma muito proveitosa, tá? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bora pro game aí. Bora pro game porque tem bastante coisa pra gente falar aí, tá? Bom, o ápice de tudo, né, é o famoso contexto, tá? Que para quem ainda não está apto a isso, vai estar muito apto. A gente vai falar muito sobre esses conceitos. Vocês vão perceber o quanto esse conceito de contexto é bem importante, tá? Acho que é importante aí a produção, vai pegando aí os ganchos aí, tá? Quando a gente fala de contexto, pessoal, a gente vai puxar alguns ganchos aqui, tá? A gente vai puxar alguns ganchos importantes até para vocês irem se familiarizando, tá? O primeiro gancho que eu vou dar uma cor para cada contexto aqui, e aí depois, se tiver alguma dúvida, agora eu tenho vários canetões aqui, vocês vão ficar putos porque eu fico batendo o canetão assim, né? Mas vocês já vocês pegam todo o conceito disso, tá? Então temos economia, tá? É um dos conceitos que a gente tem aqui, tá? Vou jogando os canetões aqui, ó. Aí depois a gente vai pegando, tá? Aí temos aqui um outro. Eu vou até colocar em vermelho esse aqui, porque esse aqui é importante, cara. Não vou pôr em vermelho, não, senão os caras vão falar que eu tô politizando a coisa aqui, tá? Então vamos lá. Esse verde aqui é muito ruim, meu. Esse verde aqui não dá, né? Então vou pegar aqui, ó, essa cor aqui, ó. Né? Temos política, tá? Que é um dado importante também. Temos um outro aqui, que esse sim eu posso colocar essa cor aqui, porque é... geopolítica, tá? E temos nada menos importante que... Vou pegar outra cor aqui para esse aqui. Vou pegar esse aqui porque depois não vai apagar, mas depois tudo bem, né? Nossa, a caca. Apaga rápido. Apaga rápido. Apaga rápido antes que dê ruim, né? Deu uma bela de uma borrada aqui. Tudo bem. Vamos lá.
certo? Então temos aí 4 conceitos fundamentais quando a gente pensa em contexto. A gente tem economia, a gente tem commodities, a gente tem política e a gente tem geopolítica. Isso engloba contexto. Vale lembrar que dentro de cada item desse, dentro de economia abre um leque gigantesco, dentro de commodity abre um leque gigantesco, dentro de política abre um leque gigantesco e dentro de geopolítica envolve um leque gigantesco, tá? O primeiro conceito que acho que é importante a gente pensar, onde que eu tô? Qual câmera eu tô? Eu tô nessa ou não é nessa, né? O pessoal consegue enxergar bem lá? Eu tô na dúvida se o pessoal tá conseguindo enxergar bem. Põe no full ali só para ver se tá tudo ok, ô Tony, por favor. Só para ver se o pessoal consegue enxergar super bem isso aí, tá? Deixa eu ver, põe aí, só para ver. Dá, né? Dá sim. Então, beleza. Dá super bem, tá? Vamos começar a falar sobre economia, tá? Acho que os conceitos básicos de economia, depois a gente vai ter uma aula só de o contexto na economia, tá? Mas quando a gente pensa em economia, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Quando a gente fala de economia, a gente tem economia interna e externa. Certo? E quando a gente pensa em economia interna, a gente pensa na economia no país que a gente está. Tá? Então, a gente está no Brasil, a gente pensa em economia interna ou economia doméstica, tá? Ou microeconomia. Tá? Todos esses conceitos refletem a economia interna. E sempre quando a gente falar da economia externa, a gente fala em macroeconomia, porque aí pode ser economia dos Estados Unidos, pode ser economia da China, pode ser economia da União Europeia, enfim, pode ser economia de qualquer país que não seja o que a gente está. No caso, a gente está em Brasil, que é um emergente, tá? A gente vai entrar lá na frente para vocês entenderem o que é emergente e por que a gente é titulado como emergente, qual a importância ou o problema de ser um emergente e tudo mais, tá? Mas em todo caso, você tem que entender que emergente é uma economia subdesenvolvida e tem as economias desenvolvidas, mundo afora, tá? Então, quando a gente fala em economia externa, é outros países, economia interna é a nossa economia, tá? Sempre tem esse conceito, porque quando você vai entender economia, é muito importante você entender que é sempre um efeito dominó. O que é efeito dominó, pessoal? É sempre do maior para o menor. O que acontece, por exemplo, na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, reflete diretamente no Brasil, que é uma economia totalmente dependente dos Estados Unidos, porque a gente exporta muita coisa para os Estados Unidos, por exemplo, é um grande cliente nosso, tá? Por nível de importância, sempre quando você pensar em economia externa, você pensa Estados Unidos, China, União Europeia e o resto, tá? Esse é o resumo, tá? Que são, por acaso, nossos maiores clientes, Estados Unidos, China, União Europeia. Tá? Então são clientes importantes para a gente. O que acontece na economia desses países reflete diretamente na nossa economia. Então o Brasil é muito dependente das grandes economias, como outros países emergentes também. Entenda como país emergente México, Turquia, Argentina e outros países que a gente vai falar depois sobre esse termo, tá? Países menores depende dos maiores, se os maiores vão mal, a gente vai mal. Então quando a gente pensa em economia, a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, não pode olhar só para a interna, tem que olhar para a externa também, tá? Então sempre quando você pensar em economia, você tem que entender se a crise que está acontecendo aqui é causada por fatores internos ou fatores externos, tá? Vou dar um exemplo base para vocês entenderem. 2022, ano eleitoral, tá? Quando entrar mesmo na corrida eleitoral, onde os partidos e os candidatos vão começar a fazer a corrida em busca de vencer a eleição, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter o cenário interno muito mais expressivo do que o cenário externo. Por quê? O novo presidente vai definir o rumo da economia do país. Vai tomar novas medidas, novas atitudes que podem acelerar o crescimento do país ou desacelerar o crescimento do país. Então, o cenário interno vai tomar toda a cena, tá? Quando isso não está acontecendo, vamos pegar um exemplo agora, que é até interessante que a gente já puxa o gancho.
a gente está vivendo um cenário pós-pandemia. Durante a pandemia, a economia fechou, globalmente fechou, os bancos centrais do mundo tiveram que literalmente cortar seus juros quase a zero. Para quê? Para justamente não deixar as economias desacelerarem. Tá? Então a gente vai falar depois sobre política monetária, tem aula sobre isso, vocês vão entender profundamente o que significa subir juros ou cortar juros, o que significa inflação, inflação alta, inflação baixa, como que eu controlo a inflação, dentre outras coisas. Tá? Mas inicialmente você tem que entender o quê? O mundo inteiro cortou juros. Quando você corta juros, você quer que a economia cresça, estimule, você deixa o dinheiro barato. Só que em um determinado momento, esse dinheiro barato causa inflação. Inflação faz com que a economia comece a desacelerar, o seu dinheiro começa a valer menos e os bancos centrais têm que subir juros. Né? E quando um emergente sobe juros, como o Brasil saiu de 2%, está em 12,75%, é uma coisa. Quando a maior economia do mundo, como os Estados Unidos, começa a subir juros, ela arrebenta o mundo inteiro, ela reflete no mundo inteiro. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência que aí o cenário externo, o cenário econômico externo, começa a fazer vamos dizer assim, começa a causar um problema para outros países, principalmente para o Brasil. A gente vai falar sobre isso lá na frente, sobre câmbio, sobre o que a política monetária dos Estados Unidos, por exemplo, reflete no câmbio, dentre outras coisas, tá? Mas é importante você entender sempre que existe a economia externa, que é a macroeconomia, e a microeconomia, que é a economia interna, tá? Elas são distintas. A maior sempre reflete na menor, mas existem determinados momentos que a menor, que é a interna, vão refletir muito mais forte do que a externa. A externa vai ignorar e a interna vai ignorar a externa e vai prevalecer a economia interna. Uma coisa importante, a economia interna não reflete no mundo, mas o mundo reflete na economia interna, tá bom? Então, estamos em Brasil, somos um país emergente, um país dependente de várias economias, né? Porque a gente vende muito para esses países, seja petróleo, seja minério, seja agro, né? Grãos e tudo mais. Então, a gente depende muito da economia externa. Então, a economia externa reflete na nossa. Se ela vai bem, a gente vai bem. Se ela vai mal, a gente vai mal. Agora, a economia interna nunca reflete na externa. Tá? Então, se a gente for bem, bom para a gente. Se a gente for mal, mal para a gente, a economia externa sempre vai olhar para outros parceiros comerciais e tudo mais. Tá? Então a gente vai entender, principalmente quando entrar em geopolítica, que a gente vai entender como que é a relação desses players. Produção, pega uma água para mim, por favor. Né? Deixar aqui que eu vou falar bastante, tá? Vou falar bastante, isso é importante. O que economia interna e externa tem em comum? Primeiro de tudo, toda a economia interna e externa tem o quê? O PIB, tá? Que é basicamente quanto aquele país está crescendo. Se o PIB vem positivo, quer dizer que o país está tudo bem, né? Quanto mais positivo ele vem, melhor é o país, mais ele está crescendo, mais a renda per capita está aumentando e tudo mais, tá? Isso é um padrãozão, tá? Tanto é que a gente mede o crescimento de um país pelo PIB. Se o PIB vem positivo, aquele país está crescendo. Se o PIB vem negativo, aquele país está desacelerando. Tá? A gente vai falar mais profundamente sobre PIB, como ele é calculado, o que funciona. Por enquanto a gente tem que entender qual é a correlação entre economia interna e externa e qual a importância dela. Todo país também, né, tem um BC. O que é BC, pessoal? Banco Central. Vou colocar aqui, ó. O que um banco central faz? Opa, peraí, faltou um C aqui. O que um banco central faz? Nossa, tá demais aqui, peraí. Ó. Tá? O que um banco central faz? Basicamente ele cuida da política monetária de um país. O que é a política monetária? É o equilíbrio do país para quê? Para que ele não cresça demais e gere inflação, para que ele não cresça de menos e gere desemprego, gere fome, gere uma série de coisas ruins para um país. Né? Então o Banco Central ele é o guardião da economia de um país.
Você pode falar, ah, não, mas espera aí, o guardião da economia do país é o presidente da República, é o Ministério da Economia. Não, é o Banco Central. O Banco Central é o cara que fica o tempo todo tentando equilibrar o crescimento do país, né? Que o crescimento aconteça sem gerar inflação. Vale lembrar que inflação, para quem não tem o conceito de inflação na cabeça, é basicamente quanto o seu dinheiro vale. Quanto mais alta a inflação, menos o seu dinheiro vale. Por quê? Tudo fica mais caro e o seu dinheiro desvaloriza, tá? E com inflação, quanto menor, mais seu dinheiro vale, maior seu poder de compra, tá? E geralmente mais você estimula a economia. É um equilíbrio eterno e quem tem que cuidar desse equilíbrio eterno é o Banco Central, tá? E quando você pensa em Banco Central, o Banco Central é o cara que sobe, né, ou corta juros. Ô, produção, tá meio assim a câmera, não tá? Ou impressão minha? Tá, beleza. Tá. Então, quando você pensar em Banco Central, é o cara que define a taxa de juros de um país, né, justamente para tentar o quê? Controlar a inflação. Tá? Uma coisa importante, quanto mais alta a taxa de juros, mais a intenção mais perigoso está a economia. Porque quanto mais alta a taxa de juros, quer dizer que a inflação está alta, né, e o Banco Central faz o quê? Ele começa a deixar o dinheiro mais caro. Quando ele deixa o dinheiro mais caro, ele desacelera a economia. Por que deixa o dinheiro mais caro? Por exemplo, quem vai fazer um financiamento do apartamento? Lá no começo da pandemia, depois que passou a pandemia, a taxa de juros do Brasil estava 2%. Então, para você fazer, por exemplo, um financiamento de um apartamento, porra, tá barato pra caramba, ainda mais se você fizesse, sei lá, 2% mais TR, algo do gênero, né? Era barato financiar. E agora que está 12,75 a taxa de juros? O seu financiamento fica muito mais caro, ou seja, o custo de dinheiro aumentou muito. Tá? Então, o papel do Banco Central é, quando a economia está com uma inflação muito grande, ele vai e começa a subir juros para tentar desacelerar a economia e desacelerar a inflação. Tá? Por quê? Faz com que vocês gastem menos. Quando você gasta menos, o preço de tudo cai. Quando você está gastando muito, e tem muita gente querendo comprar, sei lá, esse canetão aqui. Quanto mais gente quiser comprar esse canetão, mais o preço dele vai subir. Por quê? É oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Por quê? A oferta é menor. Tem muito mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Isso é a síntese do mercado financeiro, né? Oferta e demanda. Tá? E quanto mais demanda tem por algo, mais o preço sobe. Quanto mais o preço sobe, mais a inflação sobe junto. Quanto mais a inflação sobe, mais seu dinheiro vale menos. E aí o Banco Central, e quando seu dinheiro vale menos, você consome menos. Quando você consome menos, a indústria começa a produzir menos, porque o preço está muito caro, vocês não estão consumindo. Quando a indústria começa a consumir menos, ela começa a ter menos lucro. Quando ela começa a ter menos lucro, o que ela começa a fazer? Ela tem um gasto por uma determinada produção. Quando essa produção começa a diminuir e o gasto continua o mesmo, a empresa tem que começar a cortar gasto. Onde ela começa? Ela começa demitindo pessoas. Quando ela começa a demitir pessoas, ela começa a desacelerar uma economia. Por quê? Mais pessoas demitidas, menos pessoas com poder aquisitivo de consumo. E mais pobreza no país. E mais o PIB daquele país começa a cair. Tá? É um ciclo bem amplo, a gente vai falar muito sobre isso em outras aulas, tá? Mas é preciso começarem a ter um conceito do que é economia, do que é um banco central, qual a importância do Banco Central, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, a gente está correndo risco, ainda não está nesse caso, mas está correndo risco de ter uma estagflação no país. O que é estagflação? É basicamente quando a taxa de juros está alta e a inflação está alta e o PIB em desaceleração, tá? Quando a gente tem PIB negativo, o PIB negativo por 2 trimestre seguido, a gente entra em recessão. Mas estagflação é quando a inflação está muito alta e o juros está muito alto. Ou seja, isso reflete diretamente no crescimento do país, porque é menos gente empregada, é menos gente consumindo, a indústria começa a perder força. Quanto mais a indústria perde força, menos o país arrecada. Quanto menos o país arrecada, menos ele investe em saúde, educação, em segurança, dentre outras coisas. É um ciclo gigantesco que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Bastante mesmo. Então, é importante vocês perceberem que a gente vai montar um quebra-cabeça gigante.
né? Cada aula a gente vai montar um pedacinho desse quebra-cabeça, a gente vai começar a entender, peraí, agora eu entendo por que deixar meu dinheiro na poupança não vale nada se a gente tiver uma inflação alta. Né? Porque você pode falar, ah não, mas a taxa de juros está alta, está pagando bem a poupança. Mas se a taxa de juros está alta, você pode ter certeza que a inflação está alta também. E o seu rendimento da poupança, ó, super baixo. Né? E aí você vai entender que, opa, tem coisas que eu posso investir aonde eu posso tirar essa rentabilidade muito maior do que a poupança. E aí vocês vão perceber ao longo do curso todo e o entendimento de cenário, o quanto poupança é uma bosta. Né? O quanto, a hora que você entender, você vai perceber que quem algum dia ou ainda tem ou algum dia deixou dinheiro na poupança, o quanto está perdendo tempo. Tempo e mais do que tudo, dinheiro. A inflação come toda a rentabilidade da sua inflação e aquilo que eu comentei para você que seu dinheiro só vai perdendo valor, mesmo na poupança ele perde valor. Tá? Então tem várias formas de criar investimento, criar formas de investimento para você fugir disso. Tá? Então é muito importante você pensar nisso. Tá? E aí eu comentei para vocês aqui sobre PIB. Né? E sempre quando você pega PIB, você está falando se uma economia está indo bem ou mal. Mas o PIB é o dado final. Olha, o Brasil no trimestre cresceu 1%. Tá? É um número final. Como que se chega nesse número? E como que eu sei que uma economia de um país está crescendo ou não está crescendo? Tá? Aí entra um outro fator importante que também é comum entre economia interna e externa. Deixa eu até fazer um gancho maior aqui, porque tudo isso aqui pertence a um item só. Tá? Que aí aqui, ó, indicadores econômicos. Quando a gente falou, né, durante o evento, a gente falou sobre notícias, indicadores econômicos, o quanto isso era importante, o quanto isso mexia com o mercado e tudo mais. Esses indicadores econômicos, eles trazem muitas informações de como está a economia de um país e baseado nisso, a gente tem uma noção se o país está crescendo, se o país está voltando a crescer, se o país está desacelerando, se o país está fudido ou se o país está nadando em berço esplêndido. Tá? Então isso é muito importante e o mercado financeiro, né, como um todo, os players que atuam no mercado financeiro, que geram liquidez, que fazem movimentos no mercado financeiro, eles ficam muito atentos a esses caras. Indicadores econômicos. Por quê? Esses indicadores trazem para a gente dados de inflação, dados de emprego, tá? Dados da indústria. Então são uma série de coisas que ele traz para a gente. A gente vai detalhar isso, vai ter aula só sobre isso, sobre indicadores econômicos, vai entender quais são importantes e quais não são, tal, né? Mas eu posso citar aqui dois que são extremamente importantes, né? Que é CPI barra PPI, tá? Depois vocês vão se acostumar com esses nomes, tá? CPI, inflação ao consumidor, ou seja, é a inflação do produto que você paga. Então você comprou um produto, aquele produto ele pode estar acima do preço de um mês atrás, ou de um ano atrás, ou ele pode estar abaixo daquele preço. Se ele está abaixo daquele preço, a inflação reduziu. Se ele está acima daquele preço, a inflação subiu, ou seja, quer dizer que a gente tem uma inflação ao consumidor. Geralmente quem gera inflação no CPI, que é a inflação ao consumidor, é o PPI, que é a inflação ao produtor. Pensa assim, vou fazer uma viga de aço, eu preciso comprar matéria-prima para isso. Então eu preciso comprar o minério de ferro. Quanto mais caro o minério de ferro, mais caro está para eu produzir essa viga de ferro e mais caro vai ser quando uma pessoa final, um consumidor final, for comprar essa viga de aço. Quanto mais baixo tiver o minério de ferro, mais baixo é o custo para eu produzir, né, essa viga de aço, mais baixo vai ser o CPI. Isso eu dou um exemplo, mas isso aí envolve uma cadeia gigantesca de produtos, alimentos, energia, por exemplo, combustível, né, que é um dos drives do mercado atualmente. A gente vai falar já já sobre geopolítica, vocês vão entender um pouquinho mais como uma coisa cruza com a outra, tá? Mas indicadores econômicos são muito importantes, né? Aqui eu citei indicadores econômicos de inflação, inflação ao consumidor e ao produtor. Produtor quem produz, consumidor quem consome, certo?
Depois disso, junto com isso também, a gente tem outros dados que são dados de emprego, né? Nos Estados Unidos a gente chama de payroll, mas eu vou colocar empregos aqui, que fica mais fácil vocês assimilarem, tá? O que acontece? Quando você pensa em emprego, emprego é a base de uma economia. Tanto é que um dos grandes fatores, falando em política já, um dos grandes fatores que fazem com que um presidente da República continue no poder é quando ele consegue gerar emprego dentro da economia. Porque quando você gera emprego, você está gerando renda, né? Pensa assim, você está empregado, você tem um salário. Esse salário, ele te permite consumir. Geralmente você vai priorizar comida, alimentos, essas coisas, e depois o que sobrar, você vai consumir outras coisas. Vai comprar uma camiseta, vai comprar um tênis, vai comprar uma calça, vai comprar um celular, né? Parcela em 50 vezes um celular. Enfim, você consome. Quando você consome, você automaticamente está alimentando o PIB do país. E automaticamente também você está feliz. Quando você está feliz, você sempre projeta isso no seu atual governante. Então, se o seu país está crescendo, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem uma boa renda, você consegue consumir, você está feliz. Pessoa feliz reelege o presidente. Tá? Quando um presidente não se reelege, quando ele não está feliz, a gente vai entrar em política, tá? Sem ideologia alguma, tá? Isso é muito importante. Mas emprego é o que rege uma economia. Se a economia está gerando emprego, quer dizer que a indústria, o serviço está indo bem. Por exemplo, o Brasil apesar de a gente ter indústria, a gente é muito fraco em indústria, o Brasil é um país de serviço. O setor de serviço é muito forte. Tanto é o que sustenta o país, é agro e serviço. E depois o resto, que no caso aí é o setor da indústria. Tá? Então, o setor de empregos é muito importante para qualquer país. Vou pegar um exemplo para vocês, Europa. Europa vive de turismo. Apesar de ter indústria e tudo mais, o forte da Europa é turismo. Se por algum motivo pega a pandemia fodeu, perdão a palavra, mas fodeu a Europa. Por quê? Tudo fechado, turista não ia, eles não tinham de onde tirar dinheiro. Tá? Não que outros países também não sofreram tanto quanto a Europa, tá? Mas para eles pegou em cheio justamente aonde eles tiram boa parte do seu crescimento, do seu PIB, tá? E boa parte dos empregos da Europa também, tá? Então, emprego, pessoal, é o que rege uma economia. Então, sempre emprego vai ser um indicador econômico muito importante. Quando a gente entrar em indicadores econômicos, a gente vai falar sobre um indicador que é muito importante, que é o payroll, tá? O payroll é um indicador econômico mais importante que existe no mundo. Por quê? Simplesmente ele fala como que está a situação de emprego dentro da maior economia do mundo, que no caso é os Estados Unidos. Né? Porque se o emprego vem alto, mostra que a economia está bem, está criando emprego, tem mais gente empregada e mais gente com renda é mais gente consumindo, a indústria vai estar produzindo mais, se a indústria produz mais, ela cria mais emprego, quando ela cria mais emprego, é mais gente com renda e a roda vai girando. Né? Até um certo momento que isso começa a gerar inflação, aí entra o Banco Central daquele país que entra, peraí, inflação alta, temos que subir um pouquinho os juros para tentar equilibrar isso. Aí o Banco Central vem com política monetária, deixa eu até puxar aqui, ó. Deixa eu puxar um gancho de outra cor agora. Agora eu tenho uma lousa maior, eu consigo puxar um monte de gancho. O cameraman fica feliz, né? Tá? Então, a hora que a economia começa a dar traços que vai começar a ter inflação, o que acontece? Começa a ter um Banco Central tendo que mexer na política monetária. Mexer em política monetária, entenda... não tapei isso. Entenda que mexer em política monetária é a questão... Puxa um pouquinho para lá. É a questão de você literalmente mexer na taxa de juros. Tá? Então, se você começa a ter uma economia crescendo muito, muito aquecida, é inerente começar a ter uma inflação, que é uma inflação que a gente chama por demanda. Né? A inflação por demanda é quando muita gente está consumindo. Tá? Muita gente consumindo, a indústria acaba não conseguindo entregar a quantidade que se tem disponível para consumir. O que acontece? Os produtos começam a ficar mais caros. Ficam mais caros, gera inflação. Inflação obrigatoriamente faz com que o Banco Central comece a ter uma política monetária contracionista. O que é uma política monetária contracionista? Sobe juros. Quando começa a subir juros,
Literalmente, ele tenta controlar um pouco, deixa o dinheiro um pouquinho mais caro, faz as pessoas pensarem um pouquinho mais para consumir, pensando um pouquinho mais para consumir, a demanda diminui, equilibra com a oferta e as coisas começam a andar bem novamente, né? Os preços começam a cair, aí quando os preços começam a cair, a oferta começa a voltar, se a demanda não começa a voltar, o que o Banco Central faz? Vai lá e corta juros. Então ele fica o tempo todo brigando. Política monetária, subir e cortar juros, o tempo todo, né? E para o Banco Central fazer isso, o que ele olha? Ele olha dados de inflação, CPI, PPI, PCE, a gente vai falar sobre todos esses itens, tá? Então é importante vocês começarem a ter essa sopinha de letras na cabeça de vocês, apesar que cada item desse a gente vai entrar e vai ter aula só para falar sobre esses itens. Hoje é para vocês terem um aparado, assim, sair daqui assim e falar, caralho, nunca pensei nisso, puta, nunca tinha imaginado que era assim, nunca tinha imaginado que era assado, mas preciso de mais, e esse mais vai vir, tá? Então a gente vai destrinchar muita coisa aqui. Vale lembrar que vocês vão receber depois um mapa mental, com tudo que eu estou escrevendo aqui, desenhado um mapa mental para você sempre que tiver dúvida, olhar para o mapa e conseguir seguir o fluxo do que está acontecendo, tá? Então isso é importante. Então lembra, indicadores econômicos, CPI, PPI, empregos, PIB é o crescimento do país. Quando começa a ter muita inflação, quem atua? Banco Central do país, não importa se é daqui, ó, da China, dos Estados Unidos, não importa, o Banco Central vai começar a mexer na política monetária. Essa política monetária pode ser expansionista ou contracionista, tá? Isso depende muito, né? Deixa eu até fazer uma seta aqui, puxar aqui, ó. Contracionista ou expansionista. Rapaz, acho que se eu tiver uma lousa 10 vezes maior que essa, acho que eu vou escrever na lousa inteira. Impressionante, né? Enfim, tá? Então a política monetária é para, basicamente, contracionista, sobe juros, expansionista, corta juros, tá? Então se eu quero estimular a economia, eu corto juros, diminuo os juros, deixo o dinheiro barato, todo mundo, opa, dinheiro barato, vamos consumir. Contracionista, puta, fudeu, tá tudo caro, a inflação tá comendo o salário da população, eu vou fazer o quê? Vou lá e vou começar a cortar essa festa, vou começar a subir os juros, a população vai achar tudo muito caro, vai parar de consumir, quando ela parar de consumir, eu começo a desacelerar a economia e a inflação começa a desacelerar. Só que detalhe, esse processo de política monetária, pessoal, ele é muito complicado. Por quê? Não é rápido. Não é rápido e é custoso para um país, né? Só para vocês terem uma noção, o Brasil, quando ele sobe a taxa de juros, olha que interessante, cada 1 ponto percentual que o Banco Central brasileiro sobe a taxa de juros, ele aumenta o custo da dívida do país em 30 bilhões mês. Guardem isso. A cada 1 ponto percentual, ele aumenta a dívida do país em 30 bilhões. Tá? O que quer dizer isso? A gente vai falar sobre um negócio interessante chamado tesouro, né? O que é tesouro? Basicamente é quando o governo do país ele emite uma dívida. Então vamos dizer o seguinte, você tem uma casa, acho que é o exemplo mais clássico. Você tem uma casa, você precisa de dinheiro. O que você faz? Você vai no banco e fala, ó, tem uma casa e eu preciso de dinheiro. Certo? Você dá a casa de garantia e pega o dinheiro do banco. É como se você estivesse emitindo um título da sua casa e você deixou a sua casa em garantia, né? E essa garantia é a casa e você pegou dinheiro e você se propôs a pagar um certo juros em cima desse dinheiro. Tá? O governo faz isso, só que ele não faz ele não dá nada em troca. O que o governo dá em troca para poder emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado de investidores? Ele dá a credibilidade dele. Tá? Ele dá credibilidade e também, claro, pagam juros. Que juros? Os juros baseados em como está a taxa de juros do país. Tá? Então, quanto mais alta essa taxa, maior pode ser o interesse dos investidores. Olha que interessante. Quanto mais alta a taxa, até um certo nível, maior é o interesse dos investidores, porque ele fala, puta, vou emprestar dinheiro para os caras, eu vou receber aí 10, 12%. Puta, lindo. Só que tem um probleminha. Quanto mais alta a taxa de juros de um país, maior o risco desse país não conseguir pagar essas dívidas. Por isso que eu falei que o país dá de garantia é a credibilidade dele.
Tá? Então a gente tem que buscar sempre olhar para esse equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês. Porque se fosse só olhar para os juros, puta, eu vou na Argentina, cara, 40% de juros, vou lá emprestar meu dinheiro para eles, vou receber 40% ao ano. Só que a Argentina é um país complicado, tem uma economia complicada, né? Já deu calote várias vezes nos investidores, né? Que é o que a gente chama de default. Como que eu vou emprestar o dinheiro para um cara que é mal pagador? É a mesma coisa você no banco. Você está devendo para Deus e o mundo, está com o nome sujo e vai lá no banco tentar emprestar dinheiro para você. O banco não vai emprestar dinheiro. Por quê? Qual a chance dele receber? Você não paga os outros, por que você vai pagar o banco? Saca? É a mesma coisa. Então, essa dívida que o país tem é geralmente quando ele empresta dinheiro, ele pega dinheiro emprestado de investidores do mundo inteiro, que é a venda de títulos do Tesouro. Vocês já devem ter ouvido falar, a gente vai falar mais sobre isso em outro momento, tá? Mas para empresas, até empresa pode fazer isso, que chama debentures, que é quando a empresa emite títulos de dívida. Né? Geralmente, quando a empresa é uma boa empresa, ela emite título de dívida pagando uma taxa baixinha, né? Mas porque ela é confiável, certeza que você vai receber. Quando a empresa é ruim, ela tem que pagar uma taxa super alta para que queiram emprestar dinheiro para ela, porque o risco de não se receber é muito grande. Tá? É que nem quando você não é bom pagador, o banco às vezes até empresta para você dinheiro, mas cobra uma taxa gigante. Por quê? É o risco de você ser um cara não muito confiável, vamos dizer assim, ou não um bom pagador, tá? Então é importante isso. Então quando a gente fala que cada vez que sobe um ponto percentual na taxa de juros de um país, principalmente do Brasil, aumenta aí cerca de 30 bilhões o tamanho da dívida. Por quê? Aumenta quanto o Tesouro vai ter que pagar para o cara que emprestou dinheiro para ele, daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 30, depende qual o título. Tá? Então só para vocês terem uma noção, quando vocês pensarem, a dívida externa, a dívida do país, é basicamente o dinheiro que o Tesouro pegou emprestado de investidores que em algum momento vai ter que pagar. Né? Vou dar um exemplo para vocês, só para matar esse assunto aqui. Digamos que a taxa de juros do Brasil está 2%, certo? Aí o Tesouro vai lá e empresta um monte de dinheiro para o mercado, a 2%. Beleza? Aí o que acontece? Ele começa a subir a taxa de juros. Aí vai para 12,75. Ele está emprestando a 12,75, mas está pagando uma dívida de 2. Isso é lindo. E o contrário? Digamos que a taxa de juros agora está 12,75. Então o Brasil está emprestando, pegando dinheiro emprestado para pagar uma taxa de 12,75, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Tá? Então minha dívida é alta. Aí a economia começa a caminhar, aliás, a economia começa a desacelerar, o Banco Central tem que fazer o quê? Ele tem que começar a cortar a taxa de juros, porque ele precisa estimular a economia. Quanto mais baixo a taxa de juros, menos ele paga para emitir título de dívida. Então, se ele pagava 12,75, né, agora ele vai ter que pagar 6. Né? Então, ele está arrecadando dinheiro pagando a 6, mas ele tem uma dívida a 12. O que acontece com a dívida do país? Só aumenta. Só aumenta a dívida do país. Por quê? Ele recebe menos, mas tem que pagar uma dívida muito maior. É aí que entra a crise do país, é aí que entra a questão de política monetária de ser tão importante, do Banco Central do país ser tão importante. Tá? Mas a gente vai entrar nesse assunto em outro momento. O Banco Central é algo muito importante, vocês vão ter que entender o que é Banco Central autônomo, o que não é, qual a importância de um Banco Central ser autônomo, ou seja, o governo não poder interferir nas decisões de um Banco Central autônomo, dentre outras coisas. Tá? Então, você vê que o leque é amplo. Eu estou só em economia ainda, né? Nem entrei nos outros itens ainda. Tá? Mas vale lembrar que a gente só está fazendo um catado aqui para vocês começarem a raciocinar. Mas o negócio é muito mais amplo do que vocês imaginam. É muito mais amplo mesmo. Deixa eu tomar água que a boca está seca. Vamos lá. Beleza. A gente falou sobre economia. Agora deixa eu falar aqui diretamente sobre política. A gente vai falar muito sobre política, tá, pessoal? Vocês vão perceber que política é muito importante, tá? E a política, ela tem uma linha muito direta e importante. Vou até passar aqui em outra cor. Eu acho que vai aparecer, tá? Não, não vai. Essa aqui não vai aparecer. Cadê meus canetões? Ah, tá aqui, pô. Não. Deixa eu ver aqui. Aqui.
Ó, política, ela tem uma linha direta com a economia, tá? Por quê? Decisões que são tomadas politicamente têm um reflexo na economia, movimentos econômicos têm um reflexo na política. Então, por que eu estou querendo dizer? Vamos pegar um exemplo. Se a economia está indo mal, os políticos têm que tomar uma decisão para tentar reverter isso, fora a movimentação que o Banco Central tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo momentâneo. A gente está tendo uma inflação alta no Brasil, tá? A gente está vendo o Banco Central do Brasil subir a taxa de juros, só que não está conseguindo controlar a inflação. Aí, o que existe? Quando a gente pensa em política, a gente tem alguns poderes aqui na política, tá? Vou listar para vocês aqui. Vou listar aqui, tá? Então a gente tem o executivo. Temos o executivo, temos o legislativo. Legislativo, tá? Judiciário. Certo? Executivo. Presidente da República, certo? Legislativo. Câmara. Senado. E o Judiciário, em especial, coloca o STF. Tá? Esses três poderes são basicamente o que define muito do que vai acontecer com o país. Tá? Então temos o Executivo, que é o Presidente da República e seus ministros, temos o Legislativo, que é a Câmara e o Senado, que aí tem os deputados e os senadores, temos o Judiciário, que são os ministros do STF, e tem outras instâncias, mas a instância mais importante, sem dúvida nenhuma, é o STF. Tá? Então a gente tem que entender como funciona. Quando esses três poderes estão em harmonia, geralmente se toma boas decisões, né, para o país que acabam tendo reflexo na economia. Quando esses caras estão brigados, só dá merda. Geralmente a economia não vai bem porque o presidente toma uma decisão, aí vai para o legislativo, para a Câmara, o Senado ou não aprova, ou se passa na Câmara e no Senado, algum deputado, algum senador, algum partido vai lá e judicializa, vai para o STF vai lá, reverte o que foi decidido pelo presidente, pela Câmara e pelo Senado e gera um conflito entre os poderes e, enfim, vira uma sopa aí. Tá? Então, é bem amplo, a gente vai ter módulos específicos de política para vocês entenderem mais como funcionam essas nuances, mas é importante a gente entender que assim, a política tem um reflexo direto na economia. A economia tem um reflexo direto na política. Tá? Então, decisões políticas podem melhorar a economia ou piorar a economia. A melhora ou a piora da economia gera movimentações políticas, seja do presidente, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Tá? Mas o que vocês têm que saber nesse momento é que esses três poderes têm que estar sempre em harmonia. Tá? Lembra que cada poder desse tem um presidente. Então, o executivo tem o presidente da República, o legislativo tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o judiciário tem o presidente do STF. Tá? Todos esses caras são importantes. A fala deles é muito importante, como eles se dirigem a outros presidentes e outros membros também é importante, ou seja, entender como esses caras pensam, entender o que eles estão falando, entender como está a relação entre eles é muito importante. Isso gera reflexos positivos ou negativos para o país. Tá? A gente vai entrar em outro momento, entrar em detalhes disso, mas é muito importante você entender que assim, política, quando você pensa em política ou movimentos políticos, está entre esses caras aqui, executivo, legislativo e judiciário. Executivo, presidente da República e seus ministros, legislativo, Câmara e Senado, senadores e deputados federais, e judiciário, que aí envolve o STF, os ministros do STF, o presidente do STF. Tá? Então isso é bem importante e vocês vão ver que isso tem uma relação direta com a economia.
tá? Enfim, depois a gente vai entrar bastante nisso, tá? Geopolítica, que é outra coisa que é de extrema importância. Olha que beleza, minha mão. Né? De extrema importância, que aí envolve, né, envolve basicamente o mundo. Sabe a política que acontece internamente num país? Que você tem lá, puta, o presidente da República tem que ter um bom contato com o presidente da Câmara, que o presidente da Câmara é o cara que vai falar com os deputados para tentar aprovar algum projeto que venha do executivo, que venha do presidente da República, aí depois tem que ter um bom relacionamento com o presidente da Câmara, tem que ter um bom relacionamento com o presidente do Senado, para que o presidente do Senado convença os seus senadores e partidos a aprovar esse projeto e tudo mais, né? E aí as coisas começam a rodar e funcionar. Um exemplo clássico disso é reforma. Vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem algumas reformas que estão paradas, reforma tributária e reforma administrativa. Pegar a reforma tributária, que é a mais complexa e a mais polêmica, é onde se aumenta impostos das empresas, se corta impostos dos mais pobres, uma série de coisas. Aí o Ministério da Economia, junto com o presidente, elabora o projeto, aí vai para a Câmara. A Câmara tem uma comissão, analisa e tudo mais. Se o projeto não ferir os interesses do presidente da Câmara e também dos deputados, e o relacionamento do presidente da Câmara com o presidente da República for bom, esse projeto passa. E aí vai para o Senado. Se o Senado tiver, o presidente do Senado tiver um bom relacionamento com a Câmara, se o presidente do Senado e os senadores acharem que o projeto não fere ou não atrapalha eles de algum jeito, e se o presidente do Senado também tem um bom relacionamento com o presidente da República, aí passa, aí depois vai para o presidente e ok, passa. Consegue entender a burocracia e o quanto eles precisam ser políticos entre eles? Né? Geopolítica é a mesma coisa. Só que a geopolítica é a política entre os países, né? Não é entre os poderes do seu país. É como é o seu relacionamento com outros países, com outros poderes. Tá? Então isso é muito importante. Por quê? Quando você pensa em geopolítica, você pode pensar numa palavra: comércio. Tá? Então, sempre quando você pensar em geopolítica, você pode pensar diretamente em comércio. Por quê? Geopolítica são os países que um depende do outro, cada país tem uma riqueza que o outro não tem, e baseado nisso, eles são pseudo-amiguinhos, né? E vão lá, aperta a mão, quando tem aqueles encontros do G7, G20, enfim, são amiguinhos e um apoia o outro até que isso se beneficie, até que aconteça alguma coisa que um fique puto com o outro, e aí vira o quê? Guerra. Né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Todo mundo está atento a isso. Rússia versus Ucrânia. Né? Que é a última guerra que a gente ouve falar, que está acontecendo até agora, onde a Rússia ficou incomodada com algumas coisas que a Ucrânia fez e pediu para a Ucrânia não fazer mais isso. A Ucrânia fez. O que acontece? Vou tentar resumir para vocês, mas a gente vai entrar isso na aula de geopolítica. Basicamente, a Rússia falou para a Ucrânia, falou assim, olha, eu preciso me proteger, eu quero entrar para a OTAN. Tá? A OTAN é um tratado, né, do Atlântico Norte, onde é a Organização do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Onde basicamente o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, vários países decidiram criar uma força de união para proteger países, para que, caso eles venham ser atacados, existem vários outros países que vão proteger eles, tá? Então é um mega exército. Né, formado por alguns países da OTAN. Todo mundo que participa da OTAN, que é membro da OTAN, vai ser sempre protegido por todo esse bloco. Então, se você atacar um país da OTAN, literalmente você está criando a Terceira Guerra Mundial, porque vários outros países vão entrar para defender esse ataque. Tá? Então, o que a Ucrânia queria entrar na OTAN, só que por acaso, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética foi dissolvida, basicamente um acordo era:
Ucrânia não entra para a OTAN, não pode ter base militar e nem bomba nuclear dos Estados Unidos ou de qualquer outro país dentro da Ucrânia. Beleza? Ponto. Por quê? A Ucrânia faz fronteira com a Rússia, fica muito fácil da Ucrânia se atacar Moscou, por exemplo. Tá? Claro que é muito mais amplo que isso, a gente vai entrar em outro momento sobre isso. Tá? Mas em todo caso, o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, falou, não, eu quero entrar para a OTAN, eu quero entrar para a União Europeia, e o Putin falou, não pode, não faz isso. Não, eu vou. A Rússia foi lá, fez o quê? Encheu de soldados na sua fronteira ali com a Ucrânia continua insistindo que ia entrar para a OTAN, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. Tá? Estão em guerra agora, é uma guerra longa, amorosa, aonde gerou vamos dizer assim, um conflito entre países contra a Rússia. Só que o que acontece? Aí entra a mesma coisa que eu falei aqui sobre política, né? Que os poderes têm que ter harmonia. A Rússia fez com que vários países entrassem em desarmonia, inicialmente contra ela e depois contra si mesmo. Por que contra si mesmo? Vou dar um exemplo para vocês. Estados Unidos criou várias sanções contra a Rússia. O que é sanção, pessoal? Pensa assim, eu tenho duas formas de ferir um país. Ou eu posso atacar ele, uma guerra, que é o que a Rússia fez contra a Ucrânia, ou se eu for maior que esse país, eu faço o quê? Eu crio sanções. O que é criar sanções? Basicamente eu falo assim, ou eu sou o maior, todos vocês que são meus clientes, se vocês fizerem negócio com a Rússia, vocês não podem fazer mais negócio comigo. Tá? Então vocês estão proibidos de fazer negócio com a Rússia. Quando ele proíbe os países de fazer negócio com a Rússia, países que são importantes, que dependem da economia do maior, que no caso é os Estados Unidos, ele começa a estrangular financeiramente o país. Para quê? Para ver se esse país fala, puta, eu tô fudido, não posso ficar sem esse dinheiro, senão a minha economia não gira, tudo bem, eu vou parar de fazer o que eu estava fazendo, você tira minhas sanções. Tá? Então esse é o primeiro movimento que um país grande faz com um país menor quando tem algum conflito. Então os Estados Unidos é ótimo para isso. Tem sanção contra a Venezuela, tem sanção contra a Coreia do Norte, tem sanção contra o Irã, tem sanções contra a Rússia que já tinha antes, só aumentou essas sanções e tudo mais. Por que ele faz isso? Para ver se a Rússia desiste de atacar a Ucrânia. Só que aí entra em outros nuances que a gente fala em outra aula, a Rússia se preparou para isso. Só que o que acontece? Os Estados Unidos esperava que vários países apoiassem ele. Realmente vários países apoiaram. Só que tem um país que era super importante para os Estados Unidos que ele tivesse apoio para essa guerra da Ucrânia e não apoiou. Né? Que basicamente quem é? China. A China ficou neutra na situação, falou, opa, não sei nem o que está acontecendo. Estão brigando lá? Então não vi. E os Estados Unidos puto, porque queria que a China também estrangulasse a Rússia financeiramente. Só que a China sempre foi um parceiro da Rússia. Então, ou seja, a Rússia e China sempre se falaram. Né? Tanto é que depois eu conto mais histórias na aula de geopolítica sobre essa questão da invasão, o quanto a China já sabia, o quanto a Rússia respeitou as Olimpíadas de Inverno da China para aí sim atacar a Ucrânia e tudo mais. Tá? Em todo caso, a China fingiu que não era com ela, a China continua comprando, o mundo inteiro quase está proibido de comprar petróleo da Rússia. A China compra. Né? Com 30% de desconto. O preço do petróleo está 110, 100 dólares, a China compra 70, para a Rússia é ótimo, porque o custo de extração da Rússia é muito baixo, e tem um puta cliente gigantesco comprando, ele está feliz, a Rússia está feliz, está todo mundo feliz e os Estados Unidos puto. Esse é o resumo. E aí a geopolítica começa a não funcionar tanto, porque aí países começam a entrar em atrito. Por exemplo, esses dias, teve uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que, olha, se a China atacar Taiwan, eu vou botar exército para proteger Taiwan contra a China. Né? Por quê? Porque ele está puto porque a China fica apoiando a Rússia. Ah, mas será que está apoiando mesmo? Tá, tanto é que eles estão fazendo exercício militar junto, a China e a Rússia, né? E a Rússia no meio de uma guerra. Então, geopolítica é quando todo mundo está amiguinho de todo mundo. Quando começa a ter uma desarmonia disso, vai ter aquele que assim, se você for amigo dele, sabe quinta série? Se você for amigo dele, não vou mais ser seu amigo. Você escolhe. Né? E aí tem uns que vão cair nessa, Europa, por exemplo, né, que depende bastante da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos
Aí entra o conflito do gás russo, que é importante para a Europa não consegue ficar sem esse gás russo. Também tem o petróleo russo, que a Europa também não consegue ficar sem esse gás russo. Aí entra numa baita crise geopolítica, porque os países começam a entrar em conflito. Mesmo dentro da Europa tem países que são pró-Rússia, que apoiam a Rússia, e aí qualquer decisão que tenha que se tomar no bloco europeu tem que ser unânime, todos os países têm que querer aquela decisão junto, e aí começa a entrar um baita conflito ali e a geopolítica fica abalada. Né? Fica abalada. E aí entra outras coisas, né? A gente achou que passou da era Covid, né? Só que aí o que acontece? A China está fechada, né? A China, por acaso, agora a China viu que tem muitos casos de Covid e fechou suas capitais lá, fechou Xangai, fechou Pequim, fechou cidades estratégicas que fazem com que a oferta, olha lá a política monetária, a oferta de produtos no mundo reduza. Por quê? A China é a fábrica do mundo. Né? Se você pegar aí na sua casa, olhar em volta de você agora, a maioria dos produtos que você tem aí na sua volta foram feitos na China. Tá? A China é a fábrica do mundo, passou daquela era de só faz coisa xing-ling, a China é importante para o mundo, seu telefone deve ser feito na China, seu computador deve ter sido montado na China, sua TV que você está assistindo essa aula deve ter sido montado na China. Tá? Então a China tem uma importância muito grande, é a fábrica do mundo. Se a fábrica do mundo fecha, né, o mundo para. Ou no mínimo o mundo desacelera muito. Essa desaceleração começa a gerar muita inflação. E não é inflação que tem muita gente querendo comprar, é inflação de oferta. Muita gente ofertando pouco produto. Né? A gente está vivendo, ano passado viveu uma era, não sei agora que eu não estou acompanhando muito o preço de carro, mas ano passado você vendia um carro usado mais caro do que você pagou, zero. Né? Como que pode isso? Inflação. Inflação de oferta. Tem carro novo, tem fábrica que parou no país porque não tem componente para terminar de montar os carros. Isso gera o preço do carro vai lá em cima. Porque quem tem, beleza, eu tenho, mas muito mais caro. Quer? Não quer? Então ok, mas o preço continua caro. E aí isso gera inflação, que seu dinheiro começa a valer menos. Tá? Então, isso é muito complicado. E isso tudo envolve geopolítica, que envolve um negócio muito importante. Esse cara aqui, ó, commodities, né? Sempre quando você pensar em commodities, você pode pensar no quê? Petróleo. Minério de ferro. E grãos, tá? Dá para aumentar esse leque aqui, mas acho que esse resume bem. Então, quando a gente pensa em commodities, a gente pensa em petróleo, que é um grande fator geopolítico, né, que gera muito conflito, minério de ferro e grãos. Grãos, a gente pode até colocar aqui com um quadradinho aqui. O que significa? Por que eu coloquei grãos em quadradinho? O mundo não para de comer porque está tendo guerra, o mundo não para de comer porque os produtos estão mais caros, enfim. Então, o consumo de comida sempre vai acontecer. Mas o consumo de petróleo e de minério de ferro depende. Depende muito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você pensa em geopolítica, geopolítica está diretamente ligado a commodities. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. China fechada. A China é a maior produtora do mundo de minério de ferro e a maior consumidora de minério de ferro do mundo e a maior produtora de aço do mundo. Ou seja, então, se a China para, quem para? Commodities começa a desacelerar, minério de ferro, a demanda por minério de ferro cai, o preço do minério de ferro cai. Reflete em quem? O Brasil é um grande exportador de minério de ferro. Se o preço do minério de ferro cai, é ruim para o Brasil, é ruim para a Vale. Se a Vale se o preço do minério começa a ficar muito baixo, além da Vale receber menos por cada tonelada de minério de ferro, ela vende menos minério de ferro. Isso tem um reflexo direto na nossa economia e na nossa bolsa brasileira, que a gente vai entrar em outro momento nisso. Tá? Vocês vão perceber ao longo de cada aula, de tudo que a gente for ver no CTX, tudo está correlacionado. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo reflete diretamente aqui na nossa economia, nas empresas da nossa economia, na nossa bolsa. Tá? Isso serve para minério de ferro, isso serve para aço, isso serve para petróleo, isso serve para grãos também.
Isso serve para tudo. Então, uma coisa sempre está correlacionada com a outra. Economia, seja interna ou externa, elas se conversam, elas são muito parecidas, em alguns momentos muito distintas, mas elas sempre têm uma correlação entre elas, porque isso gera o contexto, isso gera a funcionalidade dos mercados financeiros, isso gera como o mundo se movimenta, positivamente ou negativamente. Tá? Então é muito importante vocês terem todo esse emaranhado na cabeça, vocês entenderem profundamente como que tudo isso funciona, né? Como que literalmente algo que acontece na China reflete aqui no Brasil? O que eu tenho a ver com a guerra da Rússia e da Ucrânia? Né? Puta, mas isso mexe com o preço do petróleo. Uma guerra geralmente gera o quê? Gera a diminuição de produção. Por exemplo, a Rússia é um grande produtor de petróleo, né? Um dos maiores do mundo. Tá? Se a Rússia para de produzir petróleo, a oferta de petróleo no mundo diminui. Só que a demanda continua a mesma, se bobear ela aumenta, depende do tamanho da guerra. Né? Aumenta. Quando a demanda aumenta e a oferta é menor, o preço do petróleo faz o quê? Né? Se alguém lembrar aí, quando começou a guerra, o petróleo estava em cerca de 70, 80 dólares. Ele chegou a bater 140, 150 dólares. Voltou e está na faixa de 110 dólares. Para quem produz petróleo, é muito bom. E para quem consome muito petróleo? Gera inflação, o preço dos combustíveis fica mais caro. Vou dar um exemplo para vocês, Estados Unidos. Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas é o maior consumidor de petróleo do mundo. Tá? Ou seja, então quanto mais caro o petróleo, mais caro o combustível dentro dos Estados Unidos. Quanto mais caro o combustível dentro dos Estados Unidos, maior a inflação. Tá? Então é uma preocupação global. O Brasil, a gente vive isso. A Petro é uma grande exportadora de petróleo, ela vende bastante petróleo, só que ela também tem que importar combustível. Quando ela importa esse combustível, ela paga o preço de mercado. E aí, por regras da empresa, e aí é outra coisa que a gente entra em outro momento, ela tem que fazer equiparidade com o preço do mercado. Só que quando ela faz equiparidade com o preço externo, o consumidor interno vai pagar o preço mais caro e aí gera inflação internamente e gera uma série de coisas que a gente vai falar ao longo do tempo. Aí gera aqui inflação, que inflação gera alguma medida por parte do Banco Central brasileiro para mexer na política monetária, no caso subjuros, para tentar controlar a inflação. Percebe como tudo está correlacionado? Tá? Cada item desse a gente vai entrar no detalhe. Tá? Então, hoje a ideia é que vocês saiam com uma baita ideia formada de como a roda gira e como uma coisa está correlacionada com a outra. Depois, a gente vai entrar no detalhe em economia interna, os indicadores importantes internos e externos, qual a importância de cada indicador, por que é importante, blá blá blá. Externa também, quais indicadores, o que é importante, blá, 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 qual reflexo isso tem no PIB, o que é o PIB, qual que é o detalhamento do PIB, o que eu tenho que olhar para entender o PIB. Puta, juntou tudo isso, qual o reflexo que tem no Banco Central, qual a importância que o Banco Central tem no mundo. Né? Atualmente, quem acompanha as reuniões matinais e tudo mais, eu venho falando muito sobre política monetária. O presidente do Banco Central americano, o presidente do Banco Central, do Banco Central Europeu, o presidente do Banco Central da Inglaterra, o presidente do Banco Central brasileiro. Por quê? Todos estão mexendo em política monetária. Por quê? A inflação é global. Justamente um dos motivos também é geopolítica. Seja por guerra, seja por China, que é a segunda maior economia do mundo fechada, e o reflexo que isso tem no petróleo, o reflexo que isso tem no minério de ferro, o reflexo que isso tem na entrega de outros produtos. Tá? Então a situação é muito ampla, né? E tudo está correlacionado. Literalmente tudo está correlacionado. Muito louco, né? Muito louco isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver umas perguntas aí. Né? Se deixar eu falo sem parar aqui. Né? Deixa eu ver. Jeff, a Latos vai facilitar o acesso às informações para nós? Com toda certeza, Lucas. Lucas, se você ainda não está no Panorama Latos, se você ainda não está no Latos News, se você ainda não está na página Panorama Latos, né, tem que entrar. Está no documento dentro da área do aluno aí, tá? Toda essa correlação
temos de fazer para cada bloco econômico? Eduardo, na verdade não. Tá? A gente vai falar sobre isso, a gente vai criar a paridade dos importantes para os menos importantes. Né? Então, entenda assim, a gente vai olhar Estados Unidos, Ásia, Europa e Brasil. Né? Brasil vai entrar no bloco dos emergentes, os emergentes refletem muito, reagem muito como o Brasil reage para as coisas, tá? E a gente vai ter que entender muito como funciona os Estados Unidos, como funciona a China, qual a importância de um para o outro, como reflete na Europa e como reflete nos emergentes. Tá? Você vai perceber que isso é um ciclo muito livre, muito solto. Né? Mais do que você ter que decorar isso, você vai aprender a entender isso. E quando você aprende a entender isso, tudo começa a fazer muito sentido. As lacunas começam a se fechar. Porque aí você entende como funciona o ciclo econômico, como funciona um ciclo político, como funciona um ciclo de bancos centrais, como funciona um ciclo geopolítico e como todos eles se conversam, como eles são interdependentes, uns mais, outros menos, e qual reflexo que isso tem diretamente no seu bolso e no que você faz dentro do mercado financeiro ou o que você faz, os investimentos que você faz dentro do mercado financeiro, né? Seja de curto, médio ou longo prazo. Tá? Então, é muito louco, né? A parada já está no próprio nome, o curso, contexto. Exatamente. Tá? Então, isso é bem interessante vocês entenderem. Jeff, como vai ser o acompanhamento pelo Hub? Vamos lá. Existem 2 tipos de acompanhamento. Quem comprou no primeiro dia, o CTX, tem direito a uma semana de ficar aqui no Hub, certo? Então, você vai escolher ao longo do ano. Você tem um ano para definir isso aí, uma semana que você vai conseguir passar aqui com a gente todo dia. O Hub abre às 6 da manhã, fica aberto às 6 da tarde. Você tem o dia inteiro para ficar comigo, com todo mundo que fica no Hub aqui durante uma semana, beleza? Isso é uma coisa. A outra é o acompanhamento diário, que aí não é no Hub. Esse acompanhamento diário é na sua casa, é online. Que nem vocês estão aqui online agora, esse acompanhamento também é online, tá? É por 2 meses e quem tiver conta na Kira Investimentos, abrir conta na Kira Investimentos, pedir o Profit Pro, que é gratuito e tudo mais, ganha mais um mês de acompanhamento. Esse é o resumo, certo? Deixa eu ver aí mais umas perguntas. Jeff, tenho dificuldade de ver uma notícia e saber o reflexo dela na economia, consequentemente no dólar. CTX. Por isso que a gente está aqui. Vocês vão aprender a entender exatamente a importância e o reflexo de cada notícia, o que é importante, o que não é importante, o que é relevante, o que não é, o que eu olho, o que eu não olho, por que eu olho e como eu olho, como eu interpreto o que eu estou olhando. Tá? Fique tranquilo, você deixa com o pai aqui. Vocês estão aqui para isso. Né? Vocês estão aqui para isso. Tá? Como serão as reuniões matinais? Tá? Vamos lá, recapitular. Começa a semana que vem, dia 1º, para a gente começar o mês certinho. Tá? 6h30 da manhã até as 7h. A gente tem um briefing do que aconteceu na madrugada. Eu opero muito o mercado americano, então 6h30 da manhã eu já estou clicando, eu chego aqui 5h30 da manhã. Então, justamente porque a Europa está aberta, então eu já quero operar mercado americano e também entender tudo o que aconteceu enquanto a gente dormia. Tá? Então, das 6h30 às 7h a gente tem esse briefing, fala como estão os mercados, eu comento as minhas operações, principalmente no S&P, no petróleo, tá? Para vocês começarem a também entender que existe um mundo à parte do Brasil. Né? Você pode operar mundo sem depender de Brasil, tá? Depois a gente volta às 8, tá? Das 8 às 8h30 a gente tem a reunião interna do Hub, que é com o pessoal aqui interno, uma reunião mais pesada, pesada que eu falo, não complexa, mas uma reunião que a gente bate mais nos temas e tudo mais, tá? Depois 8h30 às 8h50 a gente tem a reunião matinal, que é aberta do YouTube, e depois às 9h a gente começa o acompanhamento comigo, tá? Comigo, com o Luan, às vezes, que vai das 9 às 11 da manhã, onde a gente vai pegar as aberturas, leilão, indicadores econômicos, falas de membros importantes, tudo que é importante no mercado a gente vai vivenciar junto comigo. Vocês vão pegar a minha visão, vão saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu tomei essa decisão, por que eu não estou fazendo nada. Enfim, vocês vão pegar todo o cenário e entender ele na prática, convivendo comigo todo dia, que é do caralho. Do caralho. Vocês vão ver como um profissional atua todo dia, né? Como é que é a minha cabeça, como é a minha tranquilidade, como é a minha agressividade em alguns momentos, isso no dólar, isso no índice, isso no S&P, isso no petróleo, isso no ouro, tá? Então, é uma vivência todo dia de cenário.
tá? O que é muito importante, tá? E aulas a gente vai ter 2 vezes por semana, tá? Geralmente, essa semana vai ser hoje e quinta. Semana que vem vai ser toda segunda e toda quarta vai ser liberado a aula para vocês, tá bom? Então, ó, lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem mais alguma aí, Tony? Essa aqui é interessante, eu acho. Jefferson, vocês irão explicar como operar mercado americano? Não. Mercado americano, pessoal, existe um curso de mercado americano. Vocês vão entender a economia americana, vão entender o que movimenta o mercado americano, como funciona a economia americana, o que é importante, o que não é, o que gera reflexo ou não gera, tá? Mas, eu quero operar mercado americano, aí você precisa aprender a dinâmica do mercado americano, do mercado, não da economia. A economia você já vai saber, tá? Aí existe um curso de mercado americano, que aí você aprende desde o básico até o mais avançado a operar o mercado americano, entender o mercado americano, os ativos, as bolsas, enfim, como tudo funciona, de você ter conta lá fora, operar lá fora, transacionar dinheiro em dólar, aí é outro mundo, tá? O que vocês vão aprender aqui é entender profundamente a economia americana, não só americana, mas a economia global. E o que movimenta o quê, por que movimenta o quê. Então é bem profundo mesmo. É animal. Mas o próximo passo aí é vocês começarem a galgar outras coisas, mercado americano, mercado brasileiro, dólar, petróleo, ouro, S&P. Aí o mundo fica a seus pés, tá? Lembrando que, pessoal, tudo que acontece fica gravado, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar. Não consegui ver ao vivo, não consegui ver na hora que foi liberada. Cara, tá sempre disponível para você. Tá sempre disponível. Então isso não precisa se preocupar, tá? O acompanhamento, só para vocês saberem, vai ser aqui dentro da plataforma Hotmart mesmo, onde vocês estão, tá? Só que vão ter aulas de acompanhamento, todo dia você vai entrar às 6h30 da manhã, vai ter lá um link com a data do dia, você clica lá, vai abrir a aula que nem está abrindo aqui, tem o chat, vai ter esse cara bonito aqui falando com vocês, né? Todos os dias, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Única coisa é que sexta-feira começa às 8h, não às 6h30, porque eu também sou filho de Deus e sexta-feira eu geralmente não gosto de chegar tão cedo no escritório. Em vez de eu chegar às 5h30, eu chego 6h10, tá? Durmo uns 20 minutinhos a mais, tá bom? Jefferson, CTX sem o curso de dólar futuro consigo operar? Com certeza, com certeza. Claro que o curso de dólar, ele vai te ensinar profundamente a dinâmica do dólar. Você junta o contexto, junta toda a dinâmica do dólar e cruza tudo isso aí, é do caralho, tá? É do caralho, certo? Bom, pessoal, obrigado. Está iniciado o nosso curso. Sejam bem-vindos. Espero que, no mínimo, tenha fritado um pouco a cabeça de vocês hoje, tá? Fiquem tranquilos.